Muito bem, nós vamos começar a análise da nossa aplicação cliente pela aba de emissão de cheque, tá ok? Para isso eu vou então executar a nossa aplicação. E nessa aplicação no módulo tesouraria nós temos duas abas, a aba de emissão de cheques e a aba de resumo da tesouraria. A aba de emissão de cheques então permite que eu escolha os lançamentos, né? Que eu pesquise lançamentos e para estes lançamentos eu selecione eles e emita cheques, faça a emissão de cheques, tá, ok? Selecionando, portanto, a conta caixa, né? Informando o número de cheque histórico. Muito bem. Então aqui fora a gente vai ter uma view que é a view geral, da janela geral do ERP, e aqui dentro a gente tem o controle específico do módulo tesouraria. Esse núcleo aqui, ele é sempre substituído pelo módulo que foi selecionado num desses menus que ainda não estão prontos, ok? Muito bem. Então essa aqui é a nossa view. A gente vai, nesse primeiro momento, tratar essa primeira aba. Posteriormente a gente vai para a aba Resumo Tesouraria. Então a gente vai começar a análise. Nós temos então primeiro a view do ERP, a view geral, em que nesse ponto aqui nós substituímos esse espaço aqui é preenchido, melhor dizendo, com cada módulo que o usuário selecionar no menu, tá ok? Na sequência, a gente viu esse elemento aqui, que então é o núcleo que preenche aquele espaço vazio, que é o núcleo do módulo tesouraria, que é o módulo tesouraria, né? Então aqui a gente vai ter um grid, a gente tem um elemento de filtro, um grid e dois botões, né? Muito bem. Quando o usuário executa o nosso tesouraria, então ele vai instanciar essa view aqui, e no momento que essa view é instanciada, a gente vai instanciar, observe que eu estou no construtor da view, tesouraria view, né? Que é esta view aqui. Eu vou instanciar a minha view model, tá ok? Essa view model é que vai ser o data context da minha view, ela que vai fornecer os dados para a minha view. Então vejamos, aqui estão as propriedades da minha view model, tá ok? Eu vou ter então 3 listas, que são listas que eu vou usar na minha view, nesta view aqui. Eu vou ter então um elemento de texto de pesquisa, que é o elemento que a gente preenche quando a gente faz um filtro na pesquisa. Vou ter campos para as datas que a gente informa, que são estas datas aqui. Vou ter um conta-caixa para emissão de cheque view, que a gente vai ver posteriormente. Vou ter um campo de decimal de valor cheque, data de cheque, que também nós vamos utilizar na view emissão de cheques, bem como esse campo aqui de data de movimento, que é utilizado apenas no resumo tesouraria, que é essa outra aba, tá ok? Muito bem, além dessas propriedades, a gente vai ter duas propriedades booleanas, que são propriedades que vão controlar esse movimento aqui, ó, o movimento das abas, tá ok? Pode ver que ela é associada, as duas propriedades cada uma é associada a uma das abas, e elas servem para auxiliar o controle da aplicação, né? Então, para que a aplicação, minha view model, saiba qual aba está selecionada e tome ações que se façam necessárias. Muito bem. Quando a view model é instanciada, ou seja, logo que a view é instanciada, ela já instancia a view model, algumas operações são realizadas, como o instanciamento das propriedades e a seleção da aba cheque, a aba principal, a primeira aba que aparece, essa aba aqui. Então, instanciou a view model, eu vou selecionar essa aba passando um verdadeiro. No momento que a gente seleciona essa aba, o que acontece? A gente vai chamar o set, né, da propriedade,
E se for verdadeiro, como é o caso, eu vou atualizar a minha lista de lançamentos a pagar, que é a lista que vai ser exibida nessa grid aqui. Observe então, essa grid aqui eu vou preencher com os elementos da minha lista de lançamentos a pagar. Então eu vou ter aqui alguns elementos de configuração, como o bloqueio para adição de linhas pelo usuário. E vou ter a configuração do meu data grid, desse elemento aqui, né? Então voltando, vai ter uma atualização da lista. Essa atualização da lista vai chamar o nosso serviço. Que serviço que é esse? É esse serviço que a gente mapeou e que o mapeamento do serviço eu mostro lá no vídeo de cadastros, num vídeo de complemento ao cadastros, tá ok? Então não vou mostrar aqui como é que faz esse mapeamento novamente, já está feito. E a gente então, na verdade, aqui está instanciando e usando o nosso serviço, que é o serviço que eu mostrei nos vídeos anteriores, né? Então aqui eu vou atualizar minha lista de lançamentos a pagar, vou chamar o serviço, que vai vai chamar o método select lançamentos a pagar por período, passando então como filtro de pesquisa o texto de pesquisa que veio preenchido neste campo e a data de início da pesquisa e a data de fim, o período que é para ser pesquisado. Vou limpar essas duas listas e vou preencher a lista de lançamentos a pagar com o resultado da consulta. Ok? E vou notificar a view de que ela foi alterada, de que esses campos foram preenchidos. Tá certo? Então, instanciou, vou ter preenchido essa grid. Muito bem. Se nós observarmos, a gente vai ter aqui então a grid declarada, que é o meu data grid, e vou ter aqui as colunas. Vou ter um data grid checkbox, tá certo? Esse data grid checkbox é a coluna que eu vou marcar para dizer quais os cheques foram emitidos. E ele vai ter um binding com aquela propriedade que está no nosso DTO e que não foi mapeado para Hibernate, né? Não sei se você se lembra, mas eu falei que lá na nossa propriedade a gente tinha um DTO que tinha uma propriedade chamada selecionado e ela não era mapeada, porque ela não existe no banco de dados, mas ela é útil para a gente aqui na interface no momento da seleção. Por isso que ela está lá no nosso DTO. Tá certo? Então eu vou ter essa minha checkbox column aqui e ela está mapeada para essa propriedade. Então veja só, eu vou ter o header, a largura, duas propriedades, selector e selected. Vai estar de acordo com essa propriedade, vou ter um binding com essa propriedade também. E na sequência eu vou ter os demais campos, como por exemplo o ID, binding com o ID, a lançamento a pagar. Vou ter o data de lançamento, binding com data de lançamento. E aqui nós temos um formatador. Okay? Depois você olha essa construção com mais calma. Vou ter também uma coluna de valor, binding com a propriedade valor do meu lançamento a pagar DTO, que é esse cara aqui, né? Lançamento a pagar DTO, vou ter um binding então com a propriedade valor do meu lançamento a pagar DTO e vou ter um converter, que é um resource que a gente tem aqui no útil, formatador de moeda, tá certo? E esse formatador de moeda foi declarado aqui em cima. Observe. Formatador de moeda. Então aqui eu tenho uma declaração para o meu útil e aqui eu uso meu pacote útil, né? Minha classe lá do útil, moeda format. Eu tenho outras duas classes que, na verdade, não são utilizadas nesse projeto, mas que a gente trouxe já de outros. Nesse projeto a gente utiliza apenas esse formatador de moeda, que a única coisa que ele faz é pegar um valor inteiro e colocar vírgula no lugar que ele tem que colocar, né? Que é após duas casas decimais, tá? Então, voltando para a grid, a gente então utiliza esse formatador de moeda. Nós vamos ter o ID, o valor do lançamento, que é exatamente o que eu estava falando, com o formatador de moeda. Mais uma configuraçãozinha de estilo para alinhar à direita. Vou ter um valor de quantidade, amarrado com o campo quantidade, parcela.
do nosso DTO lançamentos a pagar, mais uma data, novamente uma formatação de string, e vou ter aqui também o campo valor a pagar, utilizando o nosso moeda format, e mais uma configuração de estilo alinhando à direita. Então aqui essa é a configuração da nossa grid. Além da configuração da nossa grid, nós temos esse componente aqui, que na verdade é um componente que eu já mostrei lá no treinamento exportar para arquivo, em que a gente monta esse componente de exportação, por isso eu não vou entrar em detalhe, mas sinteticamente falando, a gente tem uma DLL, nós importamos ela, referenciamos ela no projeto, e nós, para usar esse componente, declaramos esse Object Data Provider e utilizamos ele aqui na nossa Combo Box. Tá ok? Utilizamos ele aqui na Combo Box, utilizando também o nosso botão de exportar, e esse botão aqui vai chamar um método lá na nossa view model, que vai fazer a exportação do arquivo, ou melhor, a exportação dessa grid para um dos formatos disponíveis, que no caso são XLS, TXT, RTF e CVS, tá? Então esse aqui é o componente que a gente está utilizando. E aqui agora então a gente tem as funcionalidades, né? Eu vou iniciar as funcionalidades mostrando direto a exportação do arquivo. Na verdade, o que eu vou mostrar é a chamada para o componente só, né? Então eu tenho o botão aqui de exportar. Esse botão vai chamar o método. O evento click nesse botão aqui chama o método export click, tá ok? Esse método button export click vai então chamar a view model, chamando o exportar da data grid, passando como parâmetro o formato do arquivo, e também vai passar como parâmetro o data grid, que é para ser exportado, tá? Vai passar todos esses parâmetros. Então vai passar aqui formato do arquivo, né? Aqui ele está fazendo um cast, mas vai fazer o formato do arquivo e o data grid. Vamos lá ver na nossa view model como é que está. Então na nossa view model é muito simples. Eu vou instanciar então um objeto do tipo exportar, passando o formato, e vou pedir para ele exportar a data grid, passando a data grid que veio como parâmetro, isso aqui na nossa view model. O resto é o componente que se vira. Muito bem, então esse aqui é a exportação. Vamos dar uma olhada então aqui na pesquisa, né? Botão pesquisar, o evento. Aqui está, ele chama pesquisar movimento. Pesquisar movimento também chama minha view model, sem parâmetros dessa vez. E aqui ele simplesmente, pesquisar movimento, vai chamar a minha lista, atualizar lista lançamentos a pagar, que eu já mostrei. A gente vai dar uma passada rápida, que vai capturar o texto de pesquisa, data de início e data de fim de filtro, para filtragem. Então, o pesquisar é que vai capturar esses valores, vai filtrar e expor esses elementos aqui. Quando a gente tiver os elementos aqui, o usuário vai ter opção para marcar e aí sim emitir um cheque. Tá ok? E como é que funciona a emissão de cheque, né? Na verdade, quando o usuário marca, vamos lá ver a coluna do data grid. Muito bem. Quando o usuário marca, ele está selecionando os cheques que ele quer que sejam os valores, os lançamentos a pagar que ele quer pagar com um determinado cheque. Então a gente vai ver aqui a emissão de cheque. Quando ele clica, então, selecionou, o usuário selecionou aqui os cheques, clicou em emitir cheque, vai disparar este evento aqui, emitir cheque clique, que vai também chamar a nossa view model. A nossa view model vai então limpar essa lista auxiliar, que é essa lista de emissão de cheque, vai preencher a data do cheque como sendo a data de hoje, né? Vai percorrer a minha lista de lançamentos a pagar procurando os lançamentos que foram selecionados. Tá ok? E para os lançamentos que foram selecionados, a gente vai emitir um cheque, ou seja, eu vou preencher a minha lista de emissão de cheque.
e a partir daí vou incrementar o meu valor de cheque nesse laço até que todos os cheques estejam preenchidos. Desculpa, estejam somados. Não os cheques, todos os lançamentos a pagar estejam somados. Ok? Então aqui eu tenho a lista de lançamentos a pagar para emissão de cheque. Vou somar, fazer a soma desses lançamentos e esse vai ser o valor do meu cheque. Na sequência eu vou instanciar minha view emissão de cheque, passando como data context dela esse view model aqui, essa view model mesmo. Vou setar a posição de startup, vou exibir como diálogo e no fim vou atualizar a lista de lançamentos a pagar. Tá, ok? Vamos dar uma olhada então. Muito bem, nesse momento então o controle está aqui com a minha view de emissão de cheque. Vamos fazer o seguinte, que é essa view aqui, ó, emissão de cheque. Então veja só, tem a view emissão de cheque e aqui na view emissão de cheque o usuário vai ter a opção então de preencher a conta com os dados do banco, o número de cheque, a data de pagamento já vai estar preenchido, uma sugestão, o valor e um histórico, além dos lançamentos que serão a pagar. Esse lançamentos a pagar aqui, ele tem um binding com qual propriedade? A lista de emissão de cheques, que foi a mesma lista que nós preenchemos dentro desse laço aqui, né? Observe, a gente adicionou aqui e ela está sendo exibida nessa tela aqui. Então, preencheu, exibiu. Aqui na emissão de cheque, nós temos também o mesmo componente de exportação, que o processo é o mesmo que eu falei anteriormente, né? Nós temos o mesmo botão, inclusive ele chama o mesmo método da minha view model, só que dessa vez ele vai passar essa grid como parâmetro. Tá ok? E todos esses campos aqui têm um binding com a minha view model. Tá? Eu vou ter o cheque aqui, o número do cheque. Vou ter campo de data, com a data de cheque. Vou ter um campo de valor e vou ter um campo de histórico. Isso aqui ainda não está implementado, quer dizer, eu já seleciono e preencho os campos, mas ainda não estou persistindo no banco de dados os dados da emissão de cheque. Isso aí vai ser feito posteriormente. Porém, eu já estou selecionando a conta caixa. A conta caixa para o qual esse cheque está vinculado. Então, observe. Quando o usuário clicar aqui neste botão, ele vai chamar o evento pesquisar conta caixa. Tá? E esses campos aqui tem um binding com conta caixa selected, que vai ser a conta caixa que a gente vai selecionar aqui. E o que esse evento vai fazer? Vai disparar esse método, pesquisar conta caixa. Pesquisar conta caixa vai chamar a nossa view model. Olha, pesquisa conta caixa. E essa nossa view model vai, por sua vez, usar o nosso componente search window, que é o componente que a gente desenvolveu e que está referenciado aqui no projeto. Aqui está. E nós vamos então fazer a pesquisa utilizando esse componente da conta caixa. Se o usuário clicou lá em selecionar, significa que ele selecionou um elemento na minha janela de pesquisa, então o resultado é verdadeiro. Eu vou atribuir o item que foi selecionado na minha janela de pesquisa para a minha conta caixa selected e notificar a tela de que uma conta caixa foi selecionada. Tá ok? Essa então é a nossa view relacionada à emissão de cheque. Eu vou mostrar esse fluxo aqui agora, rapidamente. Então o usuário seleciona o período, pesquisou, ele vai querer pagar essas duas contas com um cheque. Então vai clicar em emitir cheque. Observe que nós já trazemos os valores, a data e os valores. E nesse caso aqui ele não somou corretamente, então aquele laço não deu certo, né? O valor do lançamento ele não incrementou. Vamos fazer um outro teste aqui. Agora somou, não entendi por que ele não somou, né?
Opa, pode ver que a soma não tá muito legal, né? Nesse caso aqui ele não somou, tá? Ele parece que ele trouxe o valor anterior, então teria que dar uma arrumada nessa lógica. Tem que dar uma arrumada, porque o valor aqui seria esse, né? Não tá somando corretamente. Vamos só dar uma olhada na lógica, ver se a gente consegue resolver rapidamente. Não, mas tá certo, é o lançamento, é o valor pagar, é o valor a pagar que a gente quer, né? Valor zero, valor a pagar. Nesse caso aqui, depois tem que dar uma debugada aqui no programa, e na versão posterior a gente vai corrigir, mas o valor, ele não está somando o valor corretamente não. Mas vamos continuar olhando. Então o usuário seleciona o cheque, clique em emitir cheque, ele vai ter o valor, vai selecionar a conta caixa para o qual esse cheque será emitido, né? E aqui ele vai botar o cheque, por exemplo, 850.001. E um histórico qualquer e vai confirmar esse pagamento. Tá? Se ele quiser, ele pode exportar as informações da grid para armazenar com uma informação a mais, ou para alguém autenticar, para alguém ticar, para alguém assinar e assim por diante. Para mandar junto com o cheque para o usuário, para o responsável que assina, verificar quais os lançamentos estão inclusos naquele cheque. Tá? Muito bem, em relação a essa primeira aba era isso, na sequência a gente vai olhar a aba de resumo da tesouraria.